Para Nicolas Merloni, eu gostaria de deixar a minha opinião sobre a reforma tributária que aí está. Em nível de princípios, considero que não há o que contestar uma busca de uma solução para a simplificação do sistema. Os princípios são bons, na medida em que se adota para o IBS o princípio do destino, com que elimina qualquer tipo de guerra fiscal, e há um número menor de tributos. Agora, entre a teorização e a aplicabilidade da reforma, eu tenho seríssimas dúvidas. Nós não temos ainda o projeto. Mais do que isso, o projeto que existe, os projetos, a PEC 45, 46, 110, elas são, a meu ver, inaplicáveis no momento. Nós não temos lei complementar, não temos os impactos. Eu tenho muito receio da manutenção de dois sistemas ao mesmo tempo. Para simplificar, eu complico, porque eu adoto um novo sistema e mantenho o antigo com uma redução gradativa de alíquotas do antigo e um aumento das alíquotas do novo. O que vale dizer, nós vamos ter mais trabalho para a adoção de um sistema que teria que simplificar. Acho que o princípio da federação é atingido, porque se nós analisarmos que os estados e os municípios vão perder a possibilidade de terem orçamentos com seus próprios tributos principais, o estado ICMS, município ISS, é evidente que isso traz preocupação, porque pode gradativamente fragilizar a federação. A federação se caracteriza pela autonomia administrativa, política e financeira. A financeira é mais importante, porque é ela que define as receitas necessárias para as despesas fundamentais para a governabilidade. Se eu tinha o direito de os estados e municípios dizerem de que forma obterão essa receita, qual é a sua política financeira, a sua autonomia financeira, que foi dada por todas as constituições no momento que adotamos o sistema federativo no Brasil, mas principalmente pela Constituição de 88, é evidente que nós ficamos com a capacidade de decidir dos estados e municípios transferida por um comitê gestor, comandado pela União, ou por um grupo de estados em que o interesse geral da maior parte dos estados pode prevalecer sobre o interesse maior de cada estado ou de cada município. Então, eu acho que entre a ideia de simplificação, de um lado, e a ideia de se aplicar com a redução do poder federativo, da forma como se pretende, sem termos o impacto que isso vai gerar nas receitas e na dependência de a União compensar as perdas de cada entidade federativa, sem que tenhamos os textos de como isso fará. Isso me preocupa sobremaneira. E essa é a razão pela qual eu não faria nunca uma reforma constitucional sem toda a lei ordinária, sem todas as projeções feitas por computadores, os algoritmos, de como é que isso vai repercutir em cada um dos estados, em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. Essa é a razão pela qual eu acho que uma reforma tributária não pode nunca ser adotada em toque de caixa. Teria que ser discutida amplamente com o projeto que está e com todas as legislações decorrentes da alteração constitucional. É a opinião de um velho professor de direito tributário.